acho que está num momento importante dos estudos de hermenêutica no país, né? Então, tem vários grupos, várias entradas, vários autores, né? Então, o meu trabalho, na verdade, se insere nisso, desde que a gente começou com o GT, aqui os próprios encontros do Hermeneia, do Roberto Wu, né? Então, foi ali que nasceram as ideias. E o que está nesse volume, nesse livro, eu acho que eu tenho o único exemplar impresso, né? Então, o que está aqui é o trabalho os estudos que eu fui desenvolvendo para apresentar no grupo, né? Então, nesses grupos, lá no Hermeneia e depois do GT. Mas também tenho ministrado aqui uma disciplina de filosofia hermenêutica que eu criei aqui no curso, e eu tenho já ministrado umas 4 ou 5 vezes, né? Então, são materiais que eu produzo ali, né? E aí, então, na verdade, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha que eu não sei se eu consigo apresentar para vocês, né, para localizar um pouco e não ficar tão solto. Então, isso só para localizá-los um pouco, porque esse volume, né, ele faz parte de uma trilogia, né, e os outros 2 volumes, que é esse Iniciação Hermenêutica, deve sair agora, ainda nesse ano, que é bem introdutório e é uma apresentação de noções de hermenêutica sem entrar muito nas teorias, né, e também na história da disciplina. E depois tem um livro que está pronto, está na editora já, mas estamos com problemas de caixa aí para publicar, né, que é uma introdução histórica à filosofia hermenêutica, que eu basicamente vou de Platão ao Roberto Wu e ao Luiz Roden. Isso para colocá-los na história, né? Brincadeira com eles, né? Mas faço uma revisão e uma apresentação dos principais teóricos ao longo aí desses 2.000 anos, 2.500 anos praticamente de hermenêutica, né, que às vezes a gente esquece disso, né, que a hermenêutica é uma disciplina, é uma técnica, é um saber milenar, né. Então, com esses 3 volumes, aí incluindo, então, seria esse terceiro, Sentido e Significatividade, que é um pouco mais teórico e mais provocativo. Os outros 2 são mais sérios, vamos dizer assim. Além disso, é importante dizer que com essa trilogia, eu me afasto um pouco de 2 livros que publiquei antes, que eram os Ensaios Semânticos, de 2009, e Filosofia e Linguagem, de 2013. Naqueles livros eu usava um modelo, um paradigma mais da tradição analítica e mais de discussão semântica, né, linguagem e semântica. Então, com esses 3 volumes agora, esses 3 livros, eu pretendo chegar mais para a questão da hermenêutica, e acho que consegui, de certo modo, né? Então, esse é o ponto principal, né? No livro, então, é uma reunião de ensaios, né? É uma reunião de estudos, né? Não é um livro sistemático, por assim dizer, né? E não é um livro com pretensão, digamos assim, de ser uma monografia, né, uma dissertação. É uma junção de ensaios, mas esses ensaios têm uma conexão. E essa conexão é fazer funcionar na hermenêutica e como base do sentido, da significatividade, incluindo aí a linguagem, né, o conceito de ação e de interação ou interagência, né? Esse é o ponto principal do livro. Eu, com isso, pretendia revisar um pouco o modelo teórico da hermenêutica e da filosofia hermenêutica do século XX. Já vou indicar os pontos principais de discordância, né?
mas também fazer uma experiência, fazer um experimento, né, fazer um ensaio, né, de tentar pensar e tentar sugerir conceitos um pouco diferentes daqueles que a gente encontra na literatura principal, né, da hermenêutica mesmo, mas também da filosofia hermenêutica. Então, nos 7 ensaios eu vou sugerindo conceitos, esquemas, ideias que se afastam um pouco do paradigma, né, do standard, mas ao mesmo tempo dialogam com eles. Então esse é o ponto aí. Os primeiros ensaios, então, tem a ver com essa questão da ação ao sentido, porque eu entendo que é o que eu estou defendendo, que o conceito de sentido é o conceito base da hermenêutica, e esse conceito ele está ancorado na ação e na interação, ou seja, na agência, né? Sem agência, sem agentes, não há sentido, né? Esse é o ponto. E também não há linguagem, né? Sem agentes, sem interagência, também não há linguisticidade. Então, notem que só com isso eu já questiono muito do modelo teórico que vigorou no século XX. Embora eu queira simplesmente dar continuidade ao projeto que o Dilthey, do último livro dele lá, A Construção do Mundo Histórico, que ele não chegou a publicar, né? Ali ele já havia indicado isto, né, que uma migração do psicologismo, né, para uma teoria da ação. Né? Então, eu, na verdade, estou querendo retomar Dilthey aí, mas ao retomar Dilthey nesse sentido, eu acabo me contrapondo a muita gente que aceitou a virada linguística durante o século XX. O outro ponto é um ponto mais técnico, que está nessa questão do ensaio 5, o primado hermenêutico defetivo, que apresentei aí no GT da Unpof, né? É a ideia de que tem um problema lógico ou um problema ontológico de fundo, né, que os hermeneutas não têm pensado suficientemente, porque escapa um pouco do interesse, né? Que é a relação entre as modalidades, né? E houve um privilegiamento, por influência da fenomenologia, na hermenêutica do século XX, de um primado do possível, né? É uma tese que provém de Leibniz, né? Entrou para a filosofia transcendental, chega na fenomenologia e chega por aí na fenomenologia hermenêutica, chega na filosofia hermenêutica. A ideia é de que o possível precede, antecede o efetivo e ele é superior. Né? Eu entendo que isso é um problema sério para a hermenêutica, porque, pelo que eu entendo, toda a história da hermenêutica é uma recusa da ideia de que as possibilidades possam preceder as efetividades. Né? Então, isso é uma questão mais técnica, mas eu entendo que ela é decisiva, porque é ela que faz com que a gente coloque a gramática antes da língua, é ela que faz com que a gente coloque a lógica acima da ciência e assim por diante, né? Que a gente coloque justamente o abstrato, né, o possível, como a priori, né? Quando, na verdade, do ponto de vista hermenêutico, deveria ser o inverso. Então, esse é um ponto bem complicado que eu tento sugerir aí. Com o ensaio 6º, sentido, validade e conteúdo formal, eu entendo que tem um outro problema, que é a acusação principal, a crítica principal à hermenêutica e à filosofia hermenêutica, sobretudo no final do século XX, que é a ideia de que o modelo teórico hermenêutico, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista paradigmático, ele não é capaz de sustentar pretensões de validade intersubjetivas. Né? Aquela ideia de Gadamer que cada interpretação é uma outra interpretação, não há como, de alguma maneira,
validar e invalidar interpretações, apenas reconhecê-las. Então, esse problema é chave, eu entendo, do ponto de vista metodológico, né? Até que ponto a gente pode discutir a validação e a invalidação de interpretações, compreensões e assim por diante. Eu defendo que é possível, né? Na linha de hermeneutas clássicos, né, antigos, modernos e contemporâneos, como o Emílio Betti, que é um dos autores que eu gosto. Né? E, por fim, no sétimo, que foi o primeiro escrito desses ensaios, a compreensão hermenêutica e suspeição genealógica, ali eu faço uma sugestão de recusar a fenomenologia no modelo hermenêutico e colocar no seu lugar a genealogia nietzschiana, Foucauldiana também. Por que isso? Porque entendo que há uma incompatibilidade metodológica e paradigmática entre fenomenologia e hermenêutica. E não, até agora ninguém me convenceu do contrário. Tudo o que os hermeneutas dizem é contrário ao que o fenomenólogo diz, né? Então, tem um problema metodológico, que todo fenomenólogo hermeneuta ou hermeneuta fenomenólogo reconhece, né, como sendo um certo contrassenso na base, né? Então, eu tento sugerir que a gente deveria descartar a fenomenologia e adotar a genealogia, como provocação aí para a gente conversar, né? Agora, então, o que é a minha pretensão nesses ensaios? Então, no volume aqui, o que eu, ao juntá-los, ao colocar todos juntos, o que eu pretendo? Bem, eu entendo que, do ponto de vista metodológico, é delinear, então, uma direção metodológica, um caminho metodológico, aí um encaminhamento, basicamente entendendo que hermenêutica é uma prática, é uma atividade. Essa é a ideia, é uma arte, como dizia Schleiermacher. E eu penso que os conceitos provenientes da sociologia e da teoria da ação são interessantes para isso, né? Mas, por outro lado, também eu queria polemizar no plano paradigmático, né? Justamente porque entendo que a hermenêutica filosófica, a filosofia hermenêutica foram cooptadas pelo modelo não hermenêutico de pensar e agir, né, e avaliar, que é proveniente da metafísica do idealismo alemão, né, sobretudo nas hermenêuticas heideggerianas e gadamerianas, né. Eu vejo que ali há uma recuperação de Hegel muito forte, uma recusa de Dilthey, né, e Schleiermacher, e isso em nome, né, de motivações que não são provavelmente da tradição hermenêutica, mas são da tradição do idealismo alemão, ou das linhas de fundo do pensamento alemão. E eu penso que a gente deveria distinguir as coisas aí. O que é o ponto de discordância principal? São dois, né, com relação a isso, do ponto de vista paradigmático. O que é? Primeiro, a questão da historicidade, que é, em Heidegger e Gadamer, é aceito uma noção de historicidade como destino. É lido Geschichte como Geschichte, né? Lê-se na palavra história a palavra destino, que em alemão faz sentido, mas isso justamente em termos de uma certa renovação do pensamento do idealismo alemão. Eu entendo que esse conceito de historicidade, de histórico como destinal, destino, não é necessário para o paradigma hermenêutico. Está bem que Heidegger faça isso, está bem que Gadamer adote esse modelo, mas não é necessário. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a anulação, justamente, com o escondimento, a exclusão, até uma exclusão transcendental
da agência, do agir e da ação humanas. Isso é muito claro na argumentação de Heidegger, mas é também claro em Verdade e Método, quando o Gadamer insiste que tem muito mais a ver com, na questão da compreensão, com um acontecer, né, do que com um fazer ou um escolher, e assim por diante. Então, notem que essa matriz, né, da historicidade proveniente do idealismo alemão, história como destino, ela se choca diretamente com o conceito de agência, de ação. Mas, para a hermenêutica, isso é um problema, já que a hermenêutica tem a ver com fazer, né, com coisas feitas, como eu digo. Então, aí tem um antagonismo aí que eu procuro recusar, de certo modo, e pensar a historicidade de um outro ponto de vista. Penso justamente que Paul Ricoeur é um bom exemplo de uma alternativa, quando lido com atenção, ele não aceita esse fatalismo, né, do histórico que provém do idealismo alemão. Sobretudo do Conde de York e de Humboldt. Né. Eu entendo, então, claro, que Heidegger e Gadamer têm suas razões para pensar como pensam, para adotar esse modelo de historicidade, de esses conceitos, e recusar a agência, né, ou a ação humana como base, né, não há problema com eles, né, o problema é comigo ou com a gente. E eu entendo que a gente deveria separar as coisas. A abordagem hermenêutica não precisa se comprometer com o conceito de historicidade, tal como Heidegger e Gadamer o elaboram. Né? Eu penso, então, que há outros caminhos, outras direções para uma hermeneuta ou um hermeneuta seguir. E não precisamos ficar presos a Heidegger e Gadamer, e aí que eu entendo, na historiografia se fala disso, de que houve uma fase ontológica da hermenêutica, mas, na verdade, não é uma fase ontológica da hermenêutica. É a hermenêutica de Heidegger e Gadamer que tem uma ontologia do histórico como destino, de fundo. Isso não tem a ver com hermenêutica. Né? A ponto justamente que Heidegger, aos poucos, abandona, né, o método e o conceito de hermenêutica, porque ele percebe que não é mais necessário. Né? Mas a confusão resta em Verdade e Método ainda, né? E em muitos seguidores. Né? Eu entendo que há outros caminhos, e um dos caminhos é revisar, obviamente, a herança de Schleiermacher, né? E, sobretudo, a herança muito forte no século XX do pensamento de Humboldt, via Heidegger e Gadamer, novamente. Por quê? Porque eu entendo que é Humboldt que está por trás do conceito hermenêutico de Heidegger e de Gadamer, quando eles tomam um certo conceito de historicidade e o aplicam à questão da língua e da linguisticidade. Porque é Humboldt quem tem um aspecto do pensamento linguístico de Humboldt que realmente torna a língua algo como um destino para os indivíduos, né? Mas se olhamos para Schleiermacher e também para Humboldt, de certa maneira, não há essa ideia de que a língua é algo que se impõe a nós e que nós não podemos agir nela. Né? Em Schleiermacher isso é mais forte, mas em Humboldt também está presente. Mas quando lemos, por exemplo, o Caminho da Linguagem, de Heidegger, ou mesmo Gadamer, eles anulam praticamente o aspecto da agência dos indivíduos sobre a linguagem. É um ponto que eu discordo. Então, penso que a obra de Paul Ricoeur é um exemplo claro de alternativas, e também, mas a obra de Dilthey, sobretudo, porque Heidegger e Gadamer, de alguma maneira, fizeram sua fama criticando o Dilthey, mas também criticando Emílio Betti, que também se reclamava de Schleiermacher e Dilthey. Então, eu entendo que há outras alternativas.
Mas isso tem a ver com o conceito de historicidade. O outro ponto nesses ensaios é a minha briga, né, a minha polêmica com os resquícios transcendentais e a prioristas presentes no modelo teórico hermenêutico, que eu vejo uma incompatibilidade completa aí. Eu entendo que em hermenêutica não há a priori, não há transcendental, a não ser histórico, ou seja, a não ser como um efeito dos efeitos dos feitos passados, né? Então, mas isso não no modelo transcendental ou a priori no sentido kantiano. E, novamente, aí eu retomo Schleiermacher, porque Schleiermacher é um daqueles que recusa, no seu conceito principal de regra, né, e de aplicação de regra, a ideia de uma regra a priori, né? Isso, para mim, é muito importante, né, se dar conta disso. Notem que esse é um ponto que permeia toda a história da hermenêutica, porque quando Platão, lá no Ion, no diálogo Ion, né, quando Sócrates lá recusa a Ion, ou recusa o saber hermenêutico de Ion, né, como não sendo ciência, não sendo episteme, né, e também não sendo provavelmente uma técnica, né, Sócrates é muito enfático nisso, em levar Ion a admitir que não sabe o que faz e nem sabe o que sabe, né, mas ele o faz com base num conceito a priori, né, e num conceito genérico de saber, que diria que, o exemplo é lá do Sócrates, Platão, né, que Homero e Hesíodo são a mesma coisa, dizem a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Mas Ion só sabe de Homero, não sabe nada de Hesíodo, né? Então Sócrates diz, olha, então, tá vendo, você não sabe nada, não tem nenhuma técnica, nenhuma episteme. Ora, eu entendo que nós devemos aceitar o veredicto de Sócrates sobre o hermeneuta Ion. Aceitar e positivá-lo, né, no sentido de dizer que há saberes, há conhecimentos, há técnicas, há ciências não genéricas, né, e não transcendentais, porque eu entendo que isso é o que continua com Kant, né? A ideia de que haveria um conhecimento que poderia unificar Hesíodo e Homero sob o regime da mesma idade. E isso a gente saberia a priori. Se eu conheço Homero, eu conheceria Hesíodo. Se eu conheço Hesíodo, eu deveria conhecer Homero desse ponto de vista transcendental ou genérico, né, ou epistêmico. E é ali que Ion diz, olha, não sei isso, não faço, não procedo assim. E eu entendo que a gente deveria valorizar a posição de Ion, a posição hermenêutica de Ion, e aí se contrapor a esses modelos teóricos que o levam à insciência. Penso que isso tem a ver com o modelo teórico do idealismo, o modelo teórico da filosofia transcendental, que trabalha com conceitos, trabalha com princípios, trabalha com regras que não são alteráveis e não são provenientes da experiência histórica. Mas eu entendo que a hermenêutica, ela não trabalha com conceitos e com esquemas que não provenham da experiência histórica, né, e que não sejam afetáveis pela experiência histórica. Então, aí a minha ideia é que na hermenêutica não há lugar em função teórica, para conceitos a priori e transcendentais, e menos ainda por idealidades. Notem que quando Gadamer assume a ideia de unidade ideal de sentido, o conceito do idealista e transcendentalista Husserl, né, eu entendo que ali Gadamer dá um passo para fora da tradição hermenêutica, por retomar um conceito avesso a essa tradição e proveniente de uma argumentação transcendental, a priorista, idealista, né? Então, os ensaios, todos eles tocam em parte nessa tecla aí, né? Então, eu entendo que tem uma cooptação no século XX aí da hermenêutica, né, cooptação filosófica, cooptação metafísica, né,
de uma conexão, é uma conexão que às vezes a gente não percebe, a conexão Hegel, Humboldt, Heidegger, Gadamer, sob a indicação hiperconservadora do Conde de York, né? Não vamos esquecer o elogio que Heidegger, em Ser e Tempo, e depois Gadamer, em Verdade e Método, fazem a Conde de York. Conde de York é o negacionista clássico, né? Contra Dilthey, né? Ele seria o grande negacionista. É o grande conservador, né? Do pensamento conservador, justamente aquele pensamento que diz que a agência, a ação individual ou de comunidades, isso não tem nada a ver com o acontecer da história, né? Então, eu penso que isso influenciou muito Heidegger e muito Gadamer. Eu penso que a gente tem que recusar essa tese do Conde de York, que, sobretudo, quando ela é conectada com Hegel, Humboldt, aí, que tem a ver com a questão daquela, cada língua, cada povo tem a sua língua, a língua é a pátria, a gente não faz a língua é que nos constitui, isso aplicado à história também, nós não fazemos a história, é a história que nos constitui. Então, essa conexão aí, eu penso que ela é metafísica, não tem a ver com tese hermenêutica. A hermenêutica foi cooptada por isso, né? E, obviamente, também a metafísica da filosofia transcendental, né? Seja kantiana, seja russeliana. Penso que aí é o meu problema com Paul Ricoeur, né? Porque Gadamer aponta justamente o fato de que uma filosofia da reflexão, uma filosofia reflexiva, transcendental, deveria ser superada pelo pensamento hermenêutico. Enquanto que o Paul Ricoeur, de certo modo, recupera uma consonância entre hermenêutica e reflexão. Ok. Mas para que eu quero tudo isso? Finalizando, então, o que eu quero chegar aí? Eu gostaria de pensar a hermenêutica, isso está mais no meu livrinho de iniciação à hermenêutica, eu pus mais esse conteúdo lá, né? Que é a ideia de que o modelo, né, tanto o método quanto o paradigma hermenêutico, né, poderia recusar essas cooptações, né, e isso significaria liberar a hermenêutica naquilo que ela é propriamente, que é uma atividade, uma ação de fazer pontes e de recusar a violência. Então, eu tomo esses dois eixos aí. Fazer pontes, né, fazer o entremeio, né, fazer o entrelace, esse é o conceito-chave da hermenêutica, fazer sentido, então, para diferenças, né, há uma diferença, há diferentes, não se entendem, então a hermenêutica é fazer pontes, fazer sentido, né, fazer um sentido comum, fazer com que as diferenças sejam capazes de interagência, né? Mas isso implica também recusar a violência, absolutamente. Recusar qualquer violência, inclusive da história. Então, a noção de destino, de transcendental, de algo que se impõe, de um acontecimento apropriador, tudo isso é violência, né, na verdade. Né? Tudo isso a gente tem que recusar. Mas isso tem a ver, na verdade, com uma tradição alemã, que a gente sabe onde é que deu, né, que não haveria destino metafísico, né, senão na Europa, que não há validade transcendental, senão do pensamento europeu, né, tinham as motivações aí em Hegel, né, em Humboldt, em Heidegger, para defender a preeminência da Europa, né. Eu penso que a gente pode, né, dizer que há, sim, outros mundos, né. E isso significa que não precisamos aceitar o destino metafísico do pensamento europeu, não precisamos aceitar que a Europa é o sentido do mundo, e assim por diante, né. O que significa isso? Então, significa tomar a ponte Hercílio-Luz, então, que é a imagem que está na capa, né? A ponte Hercílio-Luz como imagem para a hermenêutica, né? Seria o sentido, uma ação de construção, de invenção ou de truque, né? Lembremos que Hermes é um trickster, né? É um truque de intermediação e preservação de diferenças, que as libera e emancipa, enquanto as torna conviventes e coniventes entre si, e assim capazes de
agir e interagir, né? Então, essa é a concepção que eu tenho tentado desenvolver de hermenêutica, né? Um pensamento libertário e emancipatório, né? Libertário e emancipatório no sentido de que libera, né, um agente ou uma comunidade de agentes para expandir a sua capacidade de ação e de interação, e emancipa no sentido de que as torna agentes, né? As torna agentes capazes de agir e capazes de interagir sem tutela, né? Então, acho que isso é um bom norte para a hermenêutica, tanto para o método quanto para o paradigma hermenêutico. Então, acho que, para resumir, é isso. Então, do ponto de vista histórico, né, da historicidade, recusar a temporalidade única, né, e hierárquica. A Europa, a Alemanha, não é o destino do mundo, né, não é a última estação do espírito. Não é que ela não seja a última, porque há outras, é porque há várias simultâneas, né? Há vários mundos, como se diz hoje, né? E é só uma ilusão transcendental e um equívoco metafísico que levou pensadores a pensarem que eles estavam no auge do espírito, né, e da história. Então, pensar a genealogia nietzschiana serve para isso, porque a genealogia de saída mas era na ideia de rupturas, na ideia de múltiplos caminhos, de diferentes caminhos, sem uma dialética, sem uma escadinha, né, que a gente vai subindo e vai alcançando os degraus do espírito. Então, a noção de genealogia serve para isso. Mas também essa ideia de temporalidade múltipla, que hoje é bem comum, né? Segundo, o primado do agir e da ação. Então, esse é o ponto principal dos ensaios, né? Reafirmar o primado do agir e da agência, da ação, sobre qualquer outro conceito, seja ele qual for. O terceiro ponto é esse, dar sentido, habilitar a agir, né, que é uma fórmula que não é minha, é uma fórmula de um doutorando aqui da UFSC, que eu gostei muito, adotei, né, eu co-orientei a tese dele. Essa ideia de que dar sentido, fazer sentido é habilitar a agir. E eu entendo que essa fórmula é a fórmula da hermenêutica como atitude, né? Ou para que a gente faz hermenêutica? A gente faz hermenêutica para fazer e dar sentido, dar novos sentidos, fazer sentido ali onde não há. Mas para que a gente faz isso? Para habilitar, liberar, emancipar o agir, a agência do outro, sobretudo. A ideia, então, que o sentido é para o agente, sem agência não há sentido, e o sentido linguístico, a linguisticidade, por sua vez, é interagência. Sem interagência não há linguagem. Então, faz a conexão aí. Por fim, então, essa atitude crítica que eu venho adotando, a posição da hermenêutica como uma atitude crítica, né, e performativa. Interpretar é posicionar-se, interpretar é perfazer-se consciente de si como agente, num campo de ação e tomando lugar nas ações em curso. Então, esse é o ponto aí principal. Eu parto, né, na verdade, de pessoas que já fizeram muito do que eu estou dizendo. Eu não me considero que eu esteja sendo inovador ou sendo original nas teses principais que estou defendendo. Por isso chamo de ensaios. Eu estou ensaiando com certas teses e certas ideias. Mas entendo que o livro A Transformação da Filosofia, do Apel, tem muito disso que eu estou defendendo lá naquele livro. No livro do sociólogo Pierre Bourdieu, O Senso Prático, está tudo o que eu estou dizendo lá e mais coisas, e ele retoma Dilthey e os sociólogos, a tradição Weber, né, Dilthey e Durkheim, que eu penso que é um ponto muito importante, porque as hermenêuticas do século XX ficaram presas a um modelo intencional psicológico, né? A gente deveria prestar atenção mais nos sociólogos, e os sociólogos têm a ver com o externo, com a ação, com o comportamento. Mas também penso que do livro Como Proposta Metodológica e Paradigmática, do Paul Ricoeur, do texto à ação,
é o caminho, indica o caminho, sair do texto e ir para a ação, sair da linguagem e ir para o agir, embora ele não faça isso, mas eu entendo que o título indica. E, por fim, o livro do Donald Davidson, que é um proveniente da tradição analítica, mas é o mais hermeneuta dos analíticos, digamos assim. Nesse livro, Objetivo, Subjetivo e Intersubjetivo, eu entendo que ele alcançou uma concepção de linguagem, de compreensão, interpretação, muito próxima da hermenêutica, embora tenha um fundo pragmático, né? Então, são esses os meus interlocutores principais, embora eu entenda que eu esteja retomando o Dilthey no projeto que ficou inacabado da construção do mundo histórico. Na verdade, é isso que eu estou fazendo, daí, só que justamente introduzindo elementos novos.